Uberaba Titã foi o maior dinossauro brasileiro a ser descoberto até o momento. Ele podia chegar a 30 metros de comprimento e era um dinossauro saurópode. Hoje o tema é sobre esse dinossauro, que é um dos mais incríveis e mais importantes descobertos no Brasil até o momento. Senta aí e vamos lá. Vamos começar falando como é que era a aparência desse dinossauro. O Uberaba Titã era um dinossauro quadrúpede, herbívoro, de pescoço e cauda longos, podia medir entre 25 a 30 metros de comprimento, com uma altura estimada de 3,5 metros. Pesava em torno de 12 a 16 toneladas. Ele era um dinossauro saurópode que vivia em bandos para se proteger de predadores, embora o seu tamanho já afastasse a possibilidade de ataques, além de se alimentar de toneladas de plantas por dia para sustentar seu corpo. Com esse tamanho enorme, ele, junto com o Australoposeidon, estão entre os maiores dinossauros a serem descobertos aqui no território brasileiro. Outro fato importante é que o Uberaba Titã viveu mais ou menos no final do período Cretáceo, em algum momento entre 72 e 66 milhões de anos atrás. Pessoal, muito interessante imaginar que o Uberaba Titã foi um dos últimos dinossauros a viver no planeta, aqui no território brasileiro, e por conta de seu tamanho talvez tivesse sido um dos maiores animais da Terra naquele tempo. Infelizmente, após esse período, os dinossauros não mais dominariam a Terra, deixando esse espaço vago para os mamíferos. Os fósseis foram encontrados na chamada Bacia Bauru, na Formação Marília, na parte superior do membro Serra da Galga. Mas antes de eu falar da localidade, da época que foi descoberto, é importante ressaltar que naquela época, na época do Cretáceo, aquela região era bem diferente do que é hoje. Tanto a vegetação quanto os animais viviam sob condições extremas, com temperaturas que podiam chegar a 60 graus, já que a umidade e as chuvas eram barradas pelas montanhas que cercavam a região de Uberaba naquela época. Deste modo, muitos sobreviviam graças a rios e lagos profundos que não sumiam durante a seca. Apesar de tudo isso, e embora a condição não fosse das melhores, o Uberaba Titã sobrevivia muito bem, e dado seu tamanho e sua extensa alimentação, provavelmente a região era rica o suficiente para sustentar tal espécie. Eu vou falar como é que se deu a descoberta. Ela ocorreu em 2004, a 30 quilômetros da cidade de Uberaba, no estado de Minas Gerais, no momento que obras na estrada da BR-050, que passa pelo estado de Goiás, Minas Gerais e São Paulo, expuseram alguns fósseis no acostamento. Esse fato chamou a atenção de pesquisadores na região, que passaram 4 anos escavando todos os fósseis que estavam surgindo. E este foi um trabalho muito importante, porque foi uma das maiores escavações já realizadas até o momento no Brasil, devido à grande quantidade de fósseis encontrados. Naquele primeiro momento foram desenterrados 298 fósseis, que pertenciam a indivíduos diferentes de Uberaba titãs. No começo se pensavam que eram 3 indivíduos, porém pesquisas mais recentes apresentaram uma quantidade em torno de 5 Uberaba titãs juntos, provavelmente uma família, pois haviam animais grandes que passavam dos 26 metros de comprimento e animais jovens de até 6 metros de comprimento. Ele foi oficialmente apresentado ao público em 2008, através dos paleontólogos Leonardo Salgado e Ismar de Souza Carvalho. Em relação à etimologia, ele foi batizado de Uberaba Titã ribeiroi. O nome do gênero Uberaba Titã é uma referência à cidade de Uberaba e a palavra grega titã, que significa gigante. Já o nome da espécie ribeiroi é uma homenagem a Luiz Carlos Borges Ribeiro,
que é diretor do Centro de Pesquisas Paleontológicas Dewey Price, que muito auxiliou na paleontologia brasileira. Uma curiosidade interessante sobre a descoberta do Uberaba Titã. Vocês devem ter reparado que haviam muitos fósseis juntos, ou seja, diversos animais morreram juntos. Mas como é que isso é possível? Bom, lembre-se que a região de Uberaba naquela época era uma região árida, de clima semiárido, com poucas chuvas. Porém, as chuvas aconteciam e muitas vezes eram grandes enchentes que vinham repentinas. Provavelmente os Uberaba Titãs foram pegos de surpresa nessas chuvas e um grupo deles acabou preso em algum lugar e morrendo. É por isso que a gente encontra indivíduos adultos e jovens juntos. A título de curiosidade, o Uberaba Titã foi contemporâneo de animais como o Bauru-titã e o Trigonossauro, que provavelmente viveram em conjunto, embora fossem também saurópodes, não eram parentes muito próximos, mesmo que todos pertencessem ao grupo dos titanossauros. A região de Uberaba, especialmente a parte de Peirópolis, o Distrito Rural, tem se mostrado muito ricas em diversos tipos de animais, entre crocodilomorfos e dinossauros. Aos poucos a gente vai conhecendo um pouco mais dessa fauna do final do Cretáceo, lembrando que depois os dinossauros estariam extintos. E é muito interessante saber que o Uberaba Titã, um dos maiores dinossauros brasileiros, viveu justamente nessa época, nesse lugar. Pessoal, é isso aí. Foi um vídeo sobre o Uberaba Titã, um dinossauro muito interessante, um dos titanossauros mais completos que nós temos aqui no Brasil. Espero que você tenha gostado. Abaixo a gente tem os links com as referências e também ele está lá no site. Dá uma olhada, se você quiser dar uma lida mais completa, tá lá. Obrigado a você que assistiu e até mais.